Vai chegando no final do ano e os filmes que têm alguma pretensão de figurar entre os indicados ao Oscar começam a chegar às telonas. A indicação está logo ali no começo do ano e O Último Duelo, filme dirigido por Ridley Scott e que tem entre os roteiristas o Ben Affleck e o Matt Damon, que também trabalham no filme, é um dos grandes favoritos a estar aí em uma ou mais de uma categoria. O Mobilete comenta, assistiu o filme, e se você quiser saber o que a gente achou, fica aí que depois da vinhetinha o Mobilete comenta. Uma acusação bem desprezível foi feita contra o senhor. O Jacques Legris entrou na nossa casa. Ele me atacou. O Último Duelo, ele é baseado em fatos reais, um acontecimento havido na França em 1386, quando um nobre, no caso Jacques Legris, foi acusado pela esposa de Jean de Carrouges de haver estuprado a mesma, e o rei Carlos VI autorizou aquilo que seria o último duelo, uma forma de resolução desta contenda através de um duelo até a morte entre os dois nobres. O filme é baseado no best-seller homônimo do Eric Jagger, que segundo consta, é extremamente fiel aos acontecimentos históricos, segundo os registros que se tem. E para lançar mão desta narrativa e fazer a imersão do espectador na trama, o Ridley Scott lança mão de um artifício narrativo muito interessante, que é contar a mesma história sob a perspectiva dos três principais envolvidos nela, quais sejam o marido, o Jean de Carrouges, a esposa violentada e o acusado, o Jacques Legris. Ou seja, os mesmos eventos vão sendo recontados segundo a versão apresentada por cada um nos julgamentos históricos, e aí o espectador é apresentado as sutilezas e as mudanças de nuances e de clima, enfim, de interpretação mesmo sobre o que aconteceu. Eu estou dizendo a verdade. A verdade não importa. Apenas o poder dos homens. O espectador tem que ficar ciente que, na época retratada, as mulheres não tinham praticamente nenhum direito. Elas eram quase que uma propriedade de seus pais e depois de seus maridos. Tanto que o estupro da mulher do Jean de Carrouges não é considerado, na verdade, um crime contra a mulher, mas sim um crime contra a propriedade do Jean de Carrouges. É o envolvido diretamente na contenda, é ele que teve o seu direito violado. E por isso que ele recorre às instâncias superiores, né? No caso o rei, tendo em vista que o acusado, o Jacques Legris, gozava de uma íntima confiança com o duque que comandava ali a região. Então ele se dirige diretamente ao rei e solicita ao rei autorização para lançar mão do chamado duelo do julgamento de Deus, né? Havia a convicção de que um duelo feito naquelas condições, Deus interviria a favor do que estivesse falando a verdade, tendo em vista que se tratavam de versões contraditórias. Isso deveria ser resolvido silenciosamente. Eu sou inocente! Solicito um duelo até a morte. Caso perca, sua esposa irá sofrer terríveis consequências. Um de nós mentiu. Deixemos que Deus decida. A história tem uma camada mais de drama porque os dois nobres que entram em disputa, o Jean de Carrouges e o Jacques Legris, eram amigos de longa data, batalharam juntos, estiveram lado a lado em guerras. Há registros de que o Jacques Legris foi padrinho do primeiro filho, no primeiro casamento do Jean de Carrouges, e essa amizade acaba sendo abalada, primeiramente por questões de disputa de terra e depois em razão desta acusação. Todos esses fatos que estão mostrados no filme são reais. Apesar de eu ter lido algumas críticas que fazem referências nada elogiosas à atuação do Ben Affleck e do Adam Driver, eu achei a atuação dos dois muito boa. Aliás, o elenco é bom, com exceção do Ben Affleck, que eu achei que não está bem nesse filme, mas realmente quem rouba a cena é a Jodie Comer, que faz a mulher do Jean de Carrouges, que faz a acusação. Realmente a interpretação dela é muito convincente, e em cada um dos atos, né, o filme é dividido em atos, segundo a versão de cada um dos envolvidos. Ela entrega uma performance muito convincente, é um nomezinho aí pra gente ficar de olho nas indicações ao Oscar. Outro elemento narrativo interessante, se você vai perceber, é o uso da cor. Em cada um dos atos que compõem a obra, né, que são 3 versões, 3 atos, a paleta de cores muda um pouco, indo de um cinza até cores um pouco mais para o sépia, para bege, enfim, dependendo da visão de cada um dos envolvidos. O Ridley Scott
consegue entregar uma obra em que os diálogos, as cenas internas, as tensões do contato interpessoal são intermeadas com cenas de batalhas em campo de batalha, também muito convincente. Ele faz isso muito bem, já tinha feito isso no Gladiador, e nesse filme ele volta a mostrar o seu talento para alternar momentos de diálogo, de tensão, com momentos de mais épicos, de batalhas, enfim, cenas de mais ação. O resultado é um filme excelente, que apesar da sua duração extensa, né, são 2h30, realmente o espectador não sente e acaba realmente assim, envolvido com essa história que envolve dramas, julgamentos, batalhas, tudo isso ambientado numa era medieval que tinha outros valores, outros costumes, uma diversão excelente. O filme estreou no Festival de Veneza, já esteve nos nossos cinemas aqui, hein? No mês de outubro. Fique ligado porque vale muito a pena, eu recomendo demais. A gente vai ficando por aqui, um abraço para vocês, tchau! A pena de dar falso testemunho é que a senhora será queimada